lindos! Como vocês estão? Hoje eu vim aqui explicar pra vocês por que o Vinícius Júnior não vai ganhar a bola de ouro. É isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Eu vou explicar, de acordo com o vídeo, com a progressão do vídeo, por que eu acho que isso não vai acontecer, tá? Mas eu já vou dar uma introdução aqui pra vocês, um spoiler, um pequeno spoiler. Eu acho que o Vinícius hoje é o melhor jogador do mundo. Hoje, dia 3 de junho, o Vinícius... 3 ou 4 hoje? 3 de 4, de tanto faz. Hoje, o Vinícius Júnior é o melhor jogador do mundo. O Vinícius está à frente de Mbappé, o Vinícius está à frente de Haaland, o Vinícius está à frente de De Bruyne, de Modric, de Kroos, de Kane, de Bellingham, de qualquer um. O Vinícius hoje é o melhor jogador da temporada. O melhor jogador, o cara que mais jogou bola durante todo esse período do começo e o final da temporada europeia, fechou? Mas eu acho que ele não vai ser bola de ouro. Por quê? Porque existia um negócio chamado Eurocopa no final do ano. E o Vinícius não tem esse argumento da Eurocopa. O Vinícius, enquanto o Bellingham vai estar jogando contra a Bélgica, contra a Croácia, isso para falar de times fracos relativamente da Eurocopa, né? Porque o Bellingham também vai jogar contra a França, por exemplo, ou contra Portugal, que está muito bem, ou contra, não sei, contra várias seleções de muito mais alto nível do que o Vinícius, que vai jogar contra Peru, contra Bolívia, contra Costa Rica, contra Estados Unidos. Esses são os adversários do Brasil na Copa América. E é muito triste que a gente tenha esse desnível, né? Que os europeus disputem esse campeonato absurdo e que os brasileiros, os argentinos, os uruguaios, os colombianos disputem esse campeonato à parte que, desculpa, modéstia à parte, só dão valor pra, quando o Messi ganha, né? Quando o Messi ganha, aí é o maior campeonato do mundo, aí tem que dar bola de ouro pro Messi. Mas quando ele não ganha, é só mais um. Tanto que o Alexis Vargas, por exemplo, foi... Vargas, se eu não me engano. É o Vargas? Acho que é isso mesmo. Isso mesmo, o jogador que jogou no Atlético e tal, foi o melhor jogador da Copa América e não colocaram ele nem no top 30, mas quando o Messi ganhou, ele ficou em primeiro lugar. Acontece, né? Coisas da France Football, coisas da bola de ouro, a gente sabe, né? Vamos falar mais sobre esse critério, essa ironia, essa hipocrisia do pessoal da bola de ouro, da France Football, no final do vídeo. Mas aqui eu elenquei os meus 5 melhores jogadores da temporada até aqui. E eu espero que vocês entendam, e eu vou dar os meus argumentos. Espero que vocês assistam o vídeo, entendam as coisas e saibam diferenciar de opinião. Saibam que isso aqui é a minha opinião, claro que baseada em fatos, que eu vou trazer todos aqui pra vocês. Mas minha opinião, as minhas importâncias que eu dou pras coisas, as pessoas dão importâncias diferentes pras coisas, entendeu? E por isso que eu vou mostrar aqui a minha lista, mas é a minha opinião, o meu ponto de vista. Você pode discordar à vontade com a educação aqui nos comentários, fechou? É isso, vamos lá. Lembrando que aqui a minha avaliação vai ser individual, tá? Eu não tô ligando se o cara ganhou 80 títulos na temporada, se ele ganhou 0 títulos na temporada. Eu tô querendo saber o que o jogador fez, o que o cara jogou de bola, fechou? Não quero saber se ele ganhou a Premier League, a Champions League e o caceta 4, velho. Eu quero saber se o cara jogou bola, fechou? A avaliação, nesse caso minha, é individual e é o que devia ser a bola de ouro, a FIFA... o prêmio da UEFA lá, mas eles não são assim, a gente sabe muito bem, tá? Vamos lá. Em quinto lugar, pra mim, fica ele, Phil Foden. Phil Foden, nessa temporada, teve seus... lembrei. Teve suas 39 participações em gols nessa temporada, 27 gols e 12 assistências, tá? Pontos positivos pro Phil Foden. Por que eu coloco ele nessa posição? Eu tô olhando pra baixo porque eu tenho minhas anotações aqui, pra não falar bobagem pra vocês, né? O Phil Foden joga na Premier League, e isso já é um super plus a mais, porque tudo que ele faz vale um pouco mais, assim, o gol que ele faz vale um pouco mais, a assistência que ele dá vale um pouco mais, porque ele tá num campeonato muito mais equilibrado e de muito mais alto nível, que é a Premier League, a gente sabe muito bem disso, tá? Ele foi campeão da Premier League sendo o melhor jogador. Isso tem um peso muito importante. Não ser campeão, porque, como eu falei, a avaliação aqui é individual. Mas ser o melhor jogador. Eu não acho que ele foi o melhor jogador, mas ele com certeza esteve entre os melhores jogadores da Premier League nessa temporada, tá? Ele fez algumas partidaças nessa temporada, né? Ele fez uma partidaça contra o West Ham. Jogo muito complicado pro Manchester City, que ele acabou botando no bolso. Partidaça contra o Aston Villa, onde ele meteu 3 gols. Partidaça contra o Manchester United, clássico, jogo difícil, jogo que parecia que seria difícil. O United começou ganhando, mas ele fez uma partidaça e conseguiu virar o jogo.
Partidaça contra o Brentford, onde ele meteu 3 gols num 3-1. Assim, ele tem algumas belíssimas atuações nessa temporada, e isso eu tô falando só de atuações onde ele teve muitos gols ou muitas assistências, esse tipo de coisa, tá? Não tô nem colocando aqui as que ele jogou muita bola e acabou que não se mostrou tanto nos números, tá? E é um cara muito regular, né? É um cara que eu acho que principalmente nos últimos 6 meses, eu acho que fez uma temporadaça, assim. Na parte final da temporada, a parte que mais importa, a parte decisiva, a parte que os nervos estão à flor da pele, que os times estão muito mais nervosos, ele se destacou e jogou muita bola, o Phil Foden. E por isso está no meu 5º lugar. Pontos negativos para ele é que ele só fez 2 gols no mata-mata de Champions, né? Um foi contra o Copenhagen, que, desculpa, não é time para estar em mata-mata de Champions para mim. É um time que ficou meses sem jogar lá, se eu não me engano foram 2 meses sem jogar. E aí pegou o City atropelou os caras e não é time de nível mata-mata de Champions, tá? Mas fez, né, gol. E fez um gol contra o Real Madrid. É muito pouco pro Foden. Eu acho que um jogador que briga pra bola de ouro tinha que ter mais, tá? Tinha que ter mais. E ele, em números brutos, é um cara que foi bem. 40 participações em gols não é pra qualquer um. Ele tem 39, né? Basicamente 40 participações em gols. Não é pra qualquer um. São ótimos números, tá? Mas tem gente melhor nessa briga aqui. A gente vai falar já. Fechou? É isso. Partindo pro 4º lugar, 4º melhor jogador da temporada até aqui, na minha opinião, Jude Bellingham, tá? Jogadoraço, começou muito bem a temporada, começou assombrando o mundo, tá? Fez um jogaço, se eu não me engano, contra o Atlético de Bilbao. Foi contra o Atlético de Bilbao ou contra o Sevilha? Eu não vou lembrar agora, mas acho que foi contra o Atlético de Bilbao lá no estádio deles. Fez um jogaço contra os caras, meteu acho que 2 ou 1 gol nesse jogo, depois meteu gol nos jogos seguintes e tal. E foi muito importante em alguns jogos grandes de La Liga, tá? Lembrando, o Jude Bellingham foi o melhor jogador de La Liga, foi o campeão de La Liga sendo o melhor jogador, e eu acho que é mais do que merecido esse prêmio, tá? Diferente do Foden, eu acho que o Palmer, por exemplo, jogou mais que ele na Premier League, mas a gente sabe que isso nunca vai acontecer, nunca vão dar o prêmio pro Palmer, porque o City foi campeão, né? É assim que funciona, os caras não assistem futebol e fazem esse tipo de coisa. Mas o melhor jogador de La Liga, pra mim, de fato, foi o Jude Bellingham, foi muito merecido. É um cara que tem 19 gols na La Liga, por exemplo, tem o mesmo número de gols do Lewandowski, meu irmão. Ele tem o mesmo número de gols do centroavante do Barça, que é o 2º colocado, assim. Não é pouca coisa o que fez o Bellingham, tá? Números brutos dele são 36 participações em gols na temporada, 23 gols e 13 assistências, tá? Realmente não são números brutos absurdos, assim, mas já se espera, né, que não sejam números brutos absurdos. Não se espera tantos gols dele como do Foden, por exemplo, que joga muito mais próximo do gol, e outros nomes que vão aparecer aqui na lista logo, tá? Lembrando que ele é meia, como eu falei, então por isso não tem tantos números absurdos assim. Ele botou os 2 jogos contra o Barcelona no bolso. No jogo da ida meteu 2 gols e virou o jogo pro Real Madrid. E no jogo da volta foi o melhor jogador da partida, talvez, junto com o Lucas Vazquez, e fez o golzinho no final, sacramentando 3-2 e colocando o Barça pra nada e jogando o Real Madrid lá em cima, basicamente como campeão de La Liga, tá? E na Champions, eu acho que ele foi muito bem em alguns jogos, assim, principalmente no mata-mata, na fase de grupos. No mata-mata, em alguns jogos, tem pontos bons e pontos ruins a se destacar, assim, é um ponto positivo e negativo a Champions, o mata-mata de Champions pro Bellingham. Por quê? Ele faz, por exemplo, uma boa partida na volta contra o Leipzig, mas na ida ele não vai bem. Ele faz uma partida ruim na ida contra o City e faz uma partida, eu acho que ruim também na volta contra o Manchester City. Mas mesmo fazendo uma partida ruim na volta contra o City, ele tem uma... É dele que sai a jogada, ele domina uma bola, coisa de gênio, coisa de mágico mesmo, assim, que dá o primeiro gol pro Real Madrid, assim. Então, mesmo jogando mal, ele foi importantíssimo pro Real Madrid nesse jogo, sem ele o time não conseguiria ter passado do City. Ele fez uma partida ruim na ida contra o Bayern, mas jogou muita bola na partida de volta contra o Bayern de Munique. E contra o Borussia Dortmund, eu acho que ele não foi nem bem nem mal. Foi um jogo ok dele e deu assistência pro gol do Vinícius Júnior na final. Vamos lá. Então eu acho que assim, ele tem boas e más partidas. É um cara que oscilou muito, tá? Oscilou muito nesse mata-mata de Champions, mas também fez muito boas partidas. Inclusive a do City, assim,
mesmo quando não fez boas partidas, foi importante como contra o City, tá? E em números brutos, eu acho que ele não é um cara que é unanimidade, assim. Não é um cara que tem números absurdos que espantam todo mundo. Como tem alguns outros caras que eu vou falar logo logo aqui na lista, fechou? Então por isso eu vou deixar ele em quarto lugar. Fez uma temporadaça, mas no final da temporada eu acho que decaiu bastante o Jude Bellingham, mas assim, é uma temporada histórica, assim, a melhor temporada da carreira do cara, com toda certeza, toda certeza. E até hoje, né? Vamos ver mais pra frente. Mas até hoje é a melhor temporada da carreira dele e merece estar aqui brigando pela bola de ouro, tá? Agora vamos pro nosso terceiro lugar, meu irmão, que pra mim é o Mbappé. Sim, o Mbappé. O Mbappé pra mim tá na frente de Foden e na frente de Bellingham. Por quê, Mike? O Mbappé não jogou nada contra o Barcelona na ida, não jogou nada contra o Borussia Dortmund. Mais ou menos. Vamos lá, vamos lá. Artilheiro de Ligue 1, Mbappé, ponto positivo pra ele. E não só artilheiro. Mas é a Ligue 1, Mike. Quando você tá em um campeonato tão inferior como é a Ligue 1, o que você tem que fazer é ser artilheiro com o pé nas costas. Ou seja, o artilheiro da Premier League normalmente não é um cara que bota o artilheiro da La Liga, da Premier League, não é um cara que bota o campeonato nas costas e fala, é isso. Deitei, rolei aqui, fiz trocentos gols, fiz 20 gols a mais do que o segundo colocado, fiz 10 gols a mais do que o segundo colocado no artilheiro. Não, não é assim, é muito mais disputado. Nesses campeonatos de alto nível. Em um campeonato de menor nível, normalmente o que você tem que fazer é ganhar artilharia com o pé nas costas. E isso o Mbappé fez, tá? O Mbappé é artilheiro da Ligue 1 e artilheiro com 8 gols a mais do que o segundo colocado, tá? São 28 gols para ele, se eu não me engano, na Ligue 1. Se eu não me engano, tá? Ele é artilheiro da Champions, meus amigos. Isso mesmo, ele é artilheiro da Champions League. Muita gente esquece disso, mas ele divide com o Harry Kane a artilharia da Champions League, e isso é muito importante, isso é muito importante. Em números brutos, ele vai muito bem, assim, muito bem, é um dos melhores, né, dessa temporada, o Mbappé. Ele tem 54 participações em gols. Se você comparar, por exemplo, com o Bellingham, que tem 36, e o Foden, que tem 39, ele tem, cara, muito mais, assim, 56. Ele tem 20 participações a mais do que o Bellingham, por exemplo, que eu acabei de elogiar absurdos aqui. Então, em números brutos, ele vai muito bem essa temporada, tá? Muito bem de verdade. E ele é um cara com gols importantíssimos, tá? Importantíssimos, principalmente na Champions. E o Mbappé, ele tem um ponto positivo que o mata-mata para ele já começou muito antes, tá? O mata-mata para ele começou na fase de grupos. Porque o Mbappé pegou um grupo muito difícil. E isso no começo a gente achou que era ruim. Mas no fim das contas acabou sendo bom pro Mbappé. Por quê? Porque ele marca contra todos os adversários. Ele marcou na ida contra o Borussia Dortmund, que foi o líder do grupo, chegou na final da Champions e tal. Ele marcou gol na ida e fez uma partidaça na volta contra o Borussia Dortmund. O Mbappé marcou contra o Newcastle no jogo da volta. No jogo da ida realmente foi muito mal, tomou 4-1. No jogo da volta, faz um gol, aquele gol de pênalti, que é um gol importantíssimo para deixar o Paris Saint-Germain muito mais tranquilo e para classificar o time, tá? Sem aquele gol, o Paris Saint-Germain não sairia classificado para as oitavas de final. E contra o Milan ele também faz gol, e gol importante, inclusive, o gol que abre o placar contra o time do Milan, na fase de grupos. Então, assim, o mata-mata já começou muito antes pro Mbappé, porque o mata-mata é onde aparecem os jogos difíceis, né? Pro Foden, pro Bellingham, pro Harry Kane, pra esse tipo de pessoal todo, assim. O mata-mata da Champions, mas os jogos difíceis já começaram muito antes pro Mbappé. E esses jogos eu acho que tem que sim ser levado em consideração. O Mbappé foi muito bem contra o Milan, contra o Newcastle e contra o Borussia Dortmund. Fechou? Lembrando que... deixa eu voltar aqui para a página dele. Mbappé, na temporada, 54 participações para gol, 10 assistências e 44 gols. São muitos gols, é o dobro de gols basicamente do Bellingham, por exemplo. Foi muito bem o Mbappé, assim, tem que ser respeitado, fora que, assim, o Mbappé, sem o Mbappé, o Paris Saint-Germain não teria passado da fase de grupos, o Paris Saint-Germain não teria passado da Real Sociedad, não teria passado do Barcelona e teria muito mais dificuldade, tá, contra o Borussia Dortmund. Eu acho que o Mbappé, mesmo não fazendo grandes jogos, principalmente na ida, mas na volta também contra o Barcelona, marca os seus 2 gols, joga muita bola contra a Real Sociedad na ida e na volta principalmente, e contra o
Contra o Borussia Dortmund, na ida ele tem muito azar, na volta ele tem mais azar ainda. Assim, deu muito azar o Paris Saint-Germain naquele dia. E não tem muito o que explicar, assim. Ele fez uma temporadaça e infelizmente as coisas não deram tão certo pra ele. Não deu a sorte de chegar numa final de Champions League, porque eu tenho certeza que se ele chega numa final de Champions League, ele chegaria muito maior, finalista de Champions League, sendo artilheiro, chegaria muito maior assim, se aquelas bolas na trave dele entram. O jogo ia ser completamente diferente, a gente já tá tratando de uma maneira totalmente diferente aqui, mas ele não deu essa sorte, e aí todo mundo vai tratar ele como se fosse bagre, como se não tivesse jogado nada, esse tipo de coisa, tá? Vamos lá, agora vamos para segundo colocado para mim dessa lista, e é um segundo colocado que eu acho uma tristeza, eu tenho certeza que vão jogar ele para nada essa temporada, tá? Que é o Harry Kane. O Harry Kane fez uma temporada absurda. O Harry Kane tem números de melhor do mundo, tem atuações de melhor do mundo, tem tudo de melhor do mundo. Ele só não tem os títulos. Basicamente é isso. Vamos lá. O Harry Kane nessa temporada tem 56 participações em gols. Desses 5 aqui que eu vou falar, é o que mais tem participações em gols, tá? São 56 participações em gols, só contando o clube, tá? Tudo isso aqui, só contando o clube, lembrando que eu tirei todas as informações do Transfer Market, tá? 44 gols e 12 assistências pro Harry Kane, tá? É uma temporada absurda. Ele sai como artilheiro de Bundesliga com 36 gols e, de novo, igual o Mbappé, com 8 gols a mais na competição. É o artilheiro da Champions League também, com 8 gols, empatado com o Mbappé. E ele também fez um mata-mata de Champions absurdo. Assim, absurdo. Isso sem falar o que ele fez na fase de grupos também. Mas assim, mata-mata do Harry Kane, vamos lembrar, tá? Mata-mata do Harry Kane, vai mal contra a Lazio na ida. Na volta ele mete 2 gols no 3-0 e classifica o time. Ou seja, se não tivesse o terceiro gol lá, o único gol da partida do Bayern contra a Lazio que não foi dele, do mesmo jeito estaria classificado, tá? Contra o Arsenal, ele faz uma boa partida na ida e faz gol, inclusive. Contra o Arsenal na volta, faz uma boa partida, não faz gol, mas faz uma boa partida. Contra o Real Madrid na ida, faz uma boa partida e faz gol. Contra o Real Madrid na volta, faz uma boa partida de novo e dá assistência pro gol do Alphonso Davies. É um cara que, assim, jogou muita bola essa temporada. É muito triste de verdade que ele não termine com nenhum título, assim. Merecia muito. Se tem alguém que merecia título nessa temporada é o Harry Kane, assim. E em números brutos ele é um cara absurdo, assim, absurdo. Fez um mata-mata de Champions brutal. Isso sem contar que fez gol contra o Stuttgart, que foi muito bem nessa Bundesliga, muito bem. Que fez gol contra o Bayer Leverkusen, que foi a sensação da Bundesliga, campeão e tudo mais, invicto. Que fez 3 gols contra o Borussia Dortmund no jogo de ida. Assim, é um cara que fez uma temporadaça. Tem jogo dele que ele participou de 5, 6 gols. É um cara que, assim, fez uma temporada absurda e super digna de bola de ouro, tá? E é um cara que eu acho que vai brigar, na minha opinião, tá? Vai brigar para ser o melhor jogador da temporada com o Vinícius. Esses outros podem brigar também, se fizerem uma Euro absurda, mas principalmente o Harry Kane, ele tá lá batendo no teto junto com o Vinícius Júnior em atuação individual, tá? Falando agora sobre Vinícius Júnior, não tem muito o que falar, assim, tudo que eu falei do Harry Kane basicamente é o mesmo, mas o Vinícius Júnior tem um ponto negativo, né, que ele perdeu muitos jogos essa temporada. Ele não tem números brutos tão estrondosos assim. O Vinícius Júnior, por exemplo, tem números brutos pior de participações de gols, pior do que o Foden, pior do que o Mbappé e pior do que o Harry Kane e pior do que o Bellingham, basicamente pior do que os 4. Mas ele faz uma partidaça contra o Barcelona na Supercopa da Espanha, faz uma partidaça contra o Barcelona na volta, no retorno, faz uma partidaça contra o Girona, faz uma partidaça contra o Bayern de Munique na ida, uma partidaça contra o Bayern de Munique na volta, faz uma partidaça contra o City na ida, uma partidaça contra o City na volta, faz uma partidaça na volta contra o Leipzig e faz uma final absurda, sendo um dos melhores jogadores em campo no jogo. Então, assim, o mata-mata de Champions do Vinícius Júnior é absurdo, é estrondoso, é um negócio fora de série. E mesmo com essa falta de Vinícius Júnior que a gente teve na temporada, eu ainda acho que ele foi o melhor jogador do mundo. Ele e Mbappé, ele e Kane, pra mim, são os caras que brigam lá em cima, brigam lá no topo. Mas eu ainda acho que ele se sobressai, tá? É um cara que fez uma temporada, como eu falei, absurda, com muita alegria, com muitos jogos
absurdos, assim. Vê o Vinícius Júnior jogar, você vai ver, assim. Ele é a válvula de escape do Real Madrid. É o protagonista do maior time do mundo e do melhor time do mundo também, né? Porque acabou de ganhar a Champions League. Então, assim, o Vinícius Júnior foi o melhor jogador da Champions League e acho que com todos os méritos. O único ponto negativo para ele é que ele não tem números brutos tão bons porque não esteve disponível durante toda a temporada pro Real Madrid. E isso, infelizmente, é um ponto ruim, assim. Quando o Neymar... E isso tem que ser levado em consideração. Quando o Neymar, por exemplo, não pôde estar por um bom tempo na temporada de 2020 disponível, jogou basicamente metade da temporada só, isso foi levado em consideração na Bola de Ouro e no FIFA The Best e no UEFA Player lá, não sei o quê. Então também tem que ser levado em consideração com o Vinícius Júnior, porque ele perdeu, se eu não me engano, 14 partidas com o Real Madrid. Isso tem que ser levado em consideração, mas pra mim, mesmo assim, eu acho que ele é o melhor jogador do mundo, hoje, melhor jogador da temporada. Só que, vamos lá, agora a gente vai ter um papo chato, mano, que eu não gosto de falar isso, porque ficam me taxando de chorão, mas é a verdade, assim. A Bola de Ouro já não é a mesma há muito tempo. A Bola de Ouro já devia ter parado de ser levada em consideração, o que é dito na Bola de Ouro, há muito tempo. Vamos lá. A Bola de Ouro teve uma palhaçada que eles fizeram no ano de 2018, que foi uma palhaçada entregar aquele prêmio pro Luka Modric. Quem acompanhou na época viu que o Luka Modric não foi nem o melhor meio-campista do Real Madrid, porque o Kroos jogou muito mais que ele, e não foi nem o melhor jogador da Croácia na Copa do Mundo. O Mandzukic jogou mais que ele, muita gente fala do Perisic naquela Copa do Mundo. Então, assim, e mesmo assim, o pessoal da Bola de Ouro insistiu em entregar a Bola de Ouro pro cara, não pro Cristiano Ronaldo. Aquilo ali é um absurdo. Aquilo ali é o maior roubo da história da Bola de Ouro, tá? 2021, mesma coisa. Entregaram a Bola de Ouro pro Messi de bandeja porque ganhou a Copa América. Foi isso que aconteceu. O prêmio Copa também é outro negócio que virou uma brincadeira, tá? Agora entregaram pro Bellingham e tal, acertaram no último ano, mas tinham entregado pro Gavi, meu irmão. Isso é uma palhaçada, velho. Os caras não assistem futebol, velho. É isso, assim, é isso que eu vou falar. Mas vamos lá, daqui a pouco eu falo sobre isso. Colocaram o Vini em 9º lugar na temporada de 2022, por exemplo, temporada que o Real Madrid foi campeão, que o Vinícius Júnior jogou uma barbaridade, inclusive fazendo gol na final da Champions, tá? É um absurdo atrás de outro, assim. E isso só pra falar da Bola de Ouro, porque se a gente for pro FIFA The Best, aí escala pra um outro patamar, porque não colocaram na temporada passada, a gente lembra, né? Não colocaram o Vini nem no top 10, assim. E o UEFA Men's, não sei o que lá, aquele prêmio ridículo, patético, piada, é pior ainda, assim. Então, esses prêmios todos estão muito distorcidos. Os caras parecem que estão assistindo outro esporte, meu irmão. E a gente sabe disso. A cada ano fica mais evidente. A Bola de Ouro não. O FIFA The Best que entregaram pro Messi na temporada passada, isso é um absurdo, meu irmão. E todo mundo viu, assim. Todo mundo viu. Esse foi o mais absurdo de todos. E você vê que, por exemplo, anotei as coisas aqui, eu não tô nem lendo, porque eu tô só na revolta aqui falando pra vocês, mas vamos lá. Eles têm critérios errados, sabe? Porque a avaliação da Bola de Ouro do melhor jogador do mundo tem que passar pelo que o jogador jogou, não pelos títulos vencidos. E isso é um critério na Bola de Ouro. É um dos critérios que o pessoal da Bola de Ouro leva em consideração. Vai chegar um e-mail da Bola de Ouro, da France Football, pra você. Você é um dos nossos votantes. O que você tem que levar em consideração? A atuação individual do jogador e os títulos que ele venceu. É isso. Isso tá no Coisa, se você pesquisar, você vai encontrar lá no site da France Football, tá? E a gente tem os votantes, que é uma piada pra mim, porque são votantes, na FIFA The Best, por exemplo, que não assistem futebol, meu irmão. Você acha, com a sua cabeça, que o Thiago Silva vê todos os jogos do Real Madrid pra ver o que o Vinícius Júnior tá fazendo? Você acha que o Thiago Silva vê todos os jogos do Bayern de Munique pra ver o que o Harry Kane tá fazendo? Porque aí no final do ano ele vai voltar na Bola de Ouro, então ele tem que saber, entendeu? Isso eu duvido que esses caras têm uma rotina muito corrida, meu irmão. É treino, é trabalho em casa, é trabalho na físio, é trabalho no campo, é trabalho na academia, é coisa pra fazer, e eles têm que curtir com a família, tem um tempo deles, eles não estão ligando pra esse tipo de coisa. Jogador de futebol não é analista, tá ligado? E os caras da FIFA, por exemplo, botam os jogadores de futebol pra votar, botam os técnicos de futebol pra votar. Meu irmão, você acha que o Ancelotti assiste os jogos do Bayern de Munique? Assiste todos os jogos do Bayern de Munique? Você acha que o Xavi assistia aos jogos do Bayern de Munique? Você acha que o Guardiola assiste todos os jogos do Bayern de Munique?
Óbvio que não, velho. Óbvio que não. Assiste jogos do Mbappé na liguinha? Pô, é óbvio que não, meu irmão. É óbvio que não. Aí os caras não assistem os jogos e aí saem essas aberrações, tá? E outra, os votantes não sabem os critérios. Já tem vídeo, tem gente falando, por exemplo, no último The Best do Messi, que, por exemplo, o último The Best não contou a Copa do Mundo, né? Que o Messi ganhou e tal. E tem gente falando, não, sim, eu votei no Messi porque ele ganhou a Copa do Mundo. Ah, mas a Copa do Mundo não conta. Não importa, o Messi ganhou a Copa do Mundo e eu vou votar nele e não quero saber, tá ligado? É isso. É isso, os caras chutaram o balde, os caras estão completamente perdidos, virou uma piada esses prêmios há muito tempo e eu já falei isso há muito tempo, que a gente não devia levar esse tipo de coisa em consideração. Porque a gente sabe que várias bolas de ouro do Messi são muito contestáveis, muito contestáveis. Pra mim ele tinha que ter 5 ou 6 bolas de ouro. Ele tem 8. Né? A gente sabe que são muito contestáveis algumas dessas, tá? Mas daqui a 100 anos, os caras não vão olhar pra trás e falar assim, pô, mano, o Messi tem 8 bolas de ouro? Ah, mas aquela de 2021 tá louco, tá de sacanagem que entregaram aquela bola de 2021. Aquilo ali não existe, né? Eu duvido. Os caras vão olhar e falar, irmão, o Messi ganhou 8 bolas de ouro. É óbvio que ele é o melhor jogador da história do futebol. É óbvio. Porque é isso. Então eu acho que a gente tem que fazer realmente esse trabalho de começar a descredibilizar esses prêmios de verdade. Porque os caras não sabem o que estão fazendo, os caras não assistem futebol e os caras não têm que ser levados em consideração. Quando eles fazem um absurdo que eles fizeram na temporada passada com o Vinícius Júnior, quando eles fazem um absurdo no prêmio Copa, por exemplo, na Golden Boy lá, que entregaram o Golden Boy pro Gavi, quando o Bellingham tava jogando um absurdo, quando o Camavinga tava brincando de jogar bola, quando o Musiala jogava pra cacete, muito mais do que o Gavi, é esse tipo de coisa que me irrita e que me deixa meio revoltado, assim, nesses prêmios. Mas aí, vai vir os caras e vão falar que eu sou chorão, porque eu não gosto do Messi. Né? Acontece. É isso, meus amigos. Muito obrigado a cada um que assistiu o vídeo até aqui. Concordam comigo? Discordam? Deixem nos comentários com toda a educação, por favor. E é isso. Isso aqui é um espaço, eu quero abrir o debate, eu quero trocar essa ideia com vocês. Eu não sou o dono da razão, não sou o dono da verdade. Eu só dei aqui a minha opinião e falei por que eu acho que esses prêmios são uma piada e por que eu acho que esses jogadores estão nessa posição dos melhores do mundo. Fechou? Muito obrigado a cada um que assistiu até aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal para mais desse tipo de vídeo. Valeu, abraço e tchau!